Bom dia, paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live Mulheres Extraordinárias. E hoje estamos encerrando a nossa jornada Caçadores de Deus, nossa 10ª live, não é mesmo? Se você ainda não assistiu às outras lives, nós temos lá no meu canal, no YouTube, uma playlist com todas as lives do Caçadores de Deus. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês mais tarde, tá bom? A playlist completa com este vídeo também, já salvo lá, tá certo? Você que está chegando, vamos compartilhando como eu vou compartilhar aqui, eu estou ao vivo, né? E compartilhe aí nos seus status, nos seus stories, na sua linha do tempo, enfim, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Então eu vou compartilhar aqui rapidinho no meu perfil lá do Facebook, né? E também no WhatsApp. Se você não tem meu WhatsApp ainda, quer deixar seus pedidos de oração, nós vamos começar uma nova etapa a partir da semana que vem, né? No Mulheres de Intercessão. E também vamos começar aí, né? Pílulas, né? Terapêuticas. Amém? Deixa eu compartilhar aqui certinho, postar, pronto. Acho que agora foi. Isso aí. E vou compartilhar também lá no WhatsApp. Então, meu WhatsApp é 13996077878. 13996077878. Estou só compartilhando aqui também. Opa, agora sim. E vou mandar aqui para o meu esposo lindo, tá compartilhando. Prontinho. Glória a Deus. Compartilhado, vamos então orar, amém? Marisete, bom dia, paz do Senhor. Compartilha aí, Marisete, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Vamos lá, vamos então dar início orando, não é mesmo? Orando, pedindo para o Senhor que Ele nos dê graça, nos dê sabedoria e fale conosco através, né, dessa live hoje, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença, Deus. Nós te agradecemos, Pai, muito obrigada. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, através, Senhor, de todos esses ensinamentos, Pai, aonde nós buscamos verdadeiramente sermos caçadores de Deus. Senhor, para termos a Tua presença, nos ensina a Te adorar, nos ensina, Senhor, como devemos fazer, porque sem o Senhor guiando os nossos passos, nós não somos nada e não somos ninguém. Então eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, entrando com cura, com paz, com libertação na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Antônia Menezes, que Deus abençoe. Bom dia, paz do Senhor. Vamos compartilhando, tá certo? Todos que vão chegando aí. Olha só, nós estamos no último capítulo do Caçadores de Deus, um livro escrito por Tommy Tenney, né? Quem nunca participou aqui das lives para estar aí conhecendo. Então, o 10º capítulo, ele fala sobre Moisés, né? Ele fala, né, assim no subtítulo, 1500 anos de busca pela glória de Deus. Quando eu li, eu não tinha me atentado exatamente ao que ele estava se referindo, mas é impressionante o que Deus fez. Se você já fica, né, admirado, já fica, né, enfim, feliz de ver a história, de ver o poder de Deus, de ver tudo que Deus já fez. Quando você perceber,
melhor ainda, o que Deus fez através da vida de Moisés, meu Deus, é algo grandioso. E aí ele vem mostrando para nós que nós não podemos buscar a face de Deus e preservar a nossa própria face. Não dá, não dá, né? Quando Deus nos diz, vocês não podem ver minha face, muitos rapidamente retornam às atividades normais e ficam satisfeitos, né? Se conformam, a gente já falou sobre isso, pensando já terem cumprido o seu dever religioso, né? Então, é impossível, eu vou buscar, mas eu não acredito que seja possível ver a face de Deus. Isso demonstra que a pessoa está conformada, né? Quando descobrimos que os mais valiosos tesouros requerem a morte para si mesmos, para o eu, interrompemos a nossa caçada, né? Então, a partir do momento em que a pessoa começa a descobrir que ela precisa negar-se a si mesmo, aí é que o negócio pega, né? E aí o Tommy continua, a gente já vai entrar na palavra, tá? Porque ele vai falar muito aqui em Êxodo, tá? Só para você se preparar, Êxodo capítulo 33. Ele fala assim: o desejo ardente de ver a glória de Deus, de vê-lo face a face, é uma das chaves mais importantes para o avivamento, né? E para o cumprimento dos propósitos de Deus sobre a terra. Então, primeiro nós precisamos desejar ver essa glória de Deus e entender que estar, de mergulhar, de sentir a glória de Deus vai fazer com que a gente se sinta o quê? Arrependido. Quando Moisés pediu a Deus, mostre-me a tua glória, o Senhor respondeu, não, Moisés, você não pode vê-la. Somente os que já morreram podem ver a minha face. Felizmente Moisés não parou por aí, mas infelizmente a igreja, né, sim, né? Então, quando ele fala a igreja assim, ele não está falando de uma igreja em específico. Ele está falando sobre a igreja, que também somos nós, né? Nós como igreja, e algumas igrejas, né? Acabam que desistindo, tá? Não, mas o nosso posicionamento, não é mesmo? É de quem quer mais, amém? Então, lá em Êxodo 33, do versículo 18 ao 23, ele diz assim: Então ele, Moisés, né, disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face, e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Né? Êxodo 33, 18 ao 23. É interessante, né? Que Deus fala dessa maneira. Mas por quê? Porque a presença dele nos constrange, a glória de Deus, o corpo humano não suporta, não suportaria, né? 100%, tá? 100%. Por quê? Por isso que quando, né, Deus transformar o nosso corpo num corpo diferente, né, num corpo glorificado, é porque ele precisa fazer dessa maneira para que a gente possa resistir, viver na eternidade na presença dele. Né? Porque a luz, o calor, esse amor dele é
total. Ah, mas aqui não é total? Sim, nós recebemos, mas ele tem tanto cuidado conosco que ele preserva, tá? A nossa saúde mesmo, mental, espiritual, física, gente, é algo extraordinário. Buscaremos a Deus ou a aprovação dos homens? Aqui o Tommy, ele entra no seguinte, porque enquanto Moisés estava buscando a Deus, enquanto Moisés estava buscando a presença de Deus em favor dos israelitas lá no monte, o Arão, sumo sacerdote, estava constrangido pela pressão popular, né? O povo estava apertando ele, porque cadê Moisés? Cadê? Sumiu, porque ele estava no monte, né? E aí Arão acabou concordando em fazer o quê? Você lembra, né? Que foi que Arão fez, né? O bezerro de ouro, quer dizer, ele junto com o povo ali, ele acabou acatando, por isso que ele entra nesse subtítulo, né? A quem que nós estamos buscando, a Deus ou a aprovação dos homens? É a isso que se refere. Então tem gente que fala assim: ah, não, eu não busco a aprovação dos homens, mas toma decisões baseadas nas opiniões das ovelhas. Muitos pastores acabam fazendo isso, né? E líderes e as pessoas em si, né? Não precisa ser líder, não precisa ser pastor, né? Não precisa ser missionária, diácono, não, nada disso. As pessoas, o ser humano em si, tem essa tendência, né, a acabar se deixando levar, essa tendência de Arão, né? Acaba se deixando levar pela pressão dos outros. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Sabe por quê? Porque a gente vive a vida que tolera. Arão fez isso e ele era o responsável por cuidar ali do povo. Entende o que eu tô falando? Então, muitas vezes você está vivendo uma vida que, né, ai, tá desconfortável e tal, mas você tá deixando a opinião popular, a opinião das pessoas te guiarem. E foi o que Arão fez aqui. E aí, quando isso acontece, a gente não tem o prazer, a satisfação, a alegria, né, o renovo de estar no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus não tem nada a ver com a vontade dos homens. Então, a gente pede conselhos, né? Então, a gente pede conselhos, a gente fala com as pessoas, é óbvio, né? Nós pedimos conselhos, né, para o pastor, né, para os amigos, para uma pessoa coerente, né? E, obviamente, essa pessoa bem assessorada, né, quer dizer, guiada por Deus, ela vai dar um bom conselho, né? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, certo? Então, a gente tem que sim considerar a opinião de pessoas que obtiveram sucesso naquilo que você está buscando, né? Então, naquilo que você está buscando, né? Então, é importante que a gente saiba discernir. Nós precisamos discernir. Tá? Ainda em Êxodo, aí ele volta uns versículos antes, no capítulo 33, do versículo 12 ao 15, ele fala assim: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Grava bem esse pedaço, tá? Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. Quer dizer, então Moisés deixa claro para Deus: Olha, Deus, se não for com o Senhor, então esquece, então eu nem vou, né? Então Moisés, junto com os israelitas, ele não só viu, como também experimentou os milagres e o sobrenatural da provisão de Deus,
né? E aqui é uma anotação do Tome. A igreja moderna também experimentou manifestações semelhantes, só que em escala bem inferior. Ele denota aqui, ele demonstra bem que por mais que a gente experimente, tá? Ainda é muito pouco comparado com o que Moisés, um homem normal, ser humano, não era nada assim, né? Não era um anjo celestial, não, Moisés era um homem, né? Não se compara, né? Porque de fato ele foi escolhido, né, para isso. Moisés compreendeu que era muito bom ter Deus por perto. A gente sabe como é bom. Mas o melhor mesmo era ir com ele. E ele deixa isso bem claro aqui, nesse versículo, entendeu? Eu falei para você gravar essa parte, eu te darei descanso, porque o Tome se refere a esse trechinho mais para frente, tá? E aí você vai, a cabeça faz assim, ó, tuf, né? Explode, né? Meu Deus do céu, né? Eu não sei você, talvez você pense, Gerita, eu já sabia disso, isso não é novidade para mim. Mas eu fico tão assim, sabe? Quando eu leio isso, quando eu descubro algo novo na palavra, por isso que a palavra se renova. E ela tem que se renovar, não? Porque senão fica, já sei disso já. Eu já fui lá num culto e eu escutei o pastor pregando isso daí eu já sei. Não é sobre isso, né? A palavra se renova, sim, tá? Então permita-se, né? Permita-se, abra a tua mente e o teu coração. E aí, ele já menciona aqui sobre esse descanso, né? Deus negociou com Moisés. Deus é incrível. Eu te darei descanso. Tá? Que aí ele não falou, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Tipo, né? Ó, presta atenção. Eu vou estar contigo e eu vou te dar descanso. Então, vamos lá, sobe. Né? E Moisés queria ter certeza. Se a tua presença não vai comigo, então nem me faz subir, hein? Entendeu? É mais ou menos assim, né? Acredito que os dons do Espírito, tá? E aí ele colocou aqui entre parênteses, incluindo línguas, né? São o descanso referido, né? Então, metaforicamente, quer dizer, Deus aqui estava dizendo, Moisés, eu vou te dar dons, o descanso. Essa é a visão do Tome. Eu, sinceramente, eu acredito que é por aí também. Né? Minha opinião dessa visão que ele teve a respeito dessa passagem. Eu acredito que é por aí também. Mas tem algo mais forte para frente. E aí Moisés dizia, eu não quero os dons, eu quero o Senhor. É porque o Tome, quando ele escreveu esse livro, estava pipocando vários episódios nas igrejas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E aí, tanto no Brasil também teve uma fase, né? Meu esposo tá aí, glória a Deus, te amo, meu amor. Ele tem muita coisa para contar, assim, porque ele viu muitas coisas acontecerem em avivamento e tal, coisas que aconteceram na igreja. E, e aí ele menciona sobre a época do Caicai, né, que as pessoas oravam e aí caíam. E isso tá tudo bem, tá? A gente não tá, como se diz, desconfiando, achando que é mentira. Não, não é nada disso, achando que é mentira, né? Não é nada disso. É só para você entender essas fases da igreja, né? E aí o Tome, ele ele fala muito sobre isso, o cuidado que a gente tem que ter. Porque muitas pessoas foram para a igreja para ver essas manifestações, né? E aí as pessoas não podem se permanecer com esta curiosidade. Entende o que eu falo? Então, que não sejam os dons o chamariz, não. Eu conheço gente do mundo, tá, que não é evangélico, mas que ama ir em culto, porque tem muitos cultos que no final profetas se levantam para profetizar, quer dizer, ela está buscando como quem busca uma cartomante, como quem busca uma vidente, entendeu?
tá? Então são pessoas que não estão buscando a presença de Deus, o arrependimento, a conversão. Não, elas estão buscando os brinquedos que o Tommy menciona, tá? Que na verdade são as ferramentas do crente. E que elas não devem servir como chamariz. Não, elas devem servir como um facilitador no ministério. Então, para uma pessoa que tem visão espiritual, para uma pessoa que tem dons, né, dom da palavra, dom de profecia, dom de revelação, né, de sonhos, de interpretação, dom de interpretação de sonhos, interpretação de línguas, isso tudo não é para chamar a atenção das pessoas. Isso tudo é um facilitador, é uma ferramenta para que aquela pessoa, o profeta, tenha facilidade para quê? Para chegar no povo e levar a palavra, né? Às vezes Deus te revela algumas coisas a respeito de alguém e aí para quê? Mas para que eu tô vendo isso, Deus? Por que eu tô vendo essas coisas? Porque você vai ter facilidade de chegar naquela pessoa e falar: olha, eu vejo o que está acontecendo, tá? Então, olha, Deus, ele quer assim, 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 cuidado, sabe? Quando você vai exortar, cuidado, né? Deus está me mostrando o que está acontecendo com você. Mas por que você está vendo? Para ajudar essa pessoa a vir para Jesus. Olha, Jesus, ele pode te libertar disso, você está sofrendo, né? Não precisa e tal. Então, entende? Aí o Tommy, ele acaba direcionando o Caçadores de Deus, ele tem como pano de fundo, vamos dizer assim, né? Essa insistência, olha, não são os dons, é a presença. E através da presença de Deus, a gente consegue, então, realizar com os dons, que são as ferramentas, né? E tá tudo bem, porque nem todo mundo tem todos os dons, né? Então Deus seria injusto, né? Se ele só manifestasse a presença dele por causa de dons, tá? Moisés, ele queria a permanência de Deus e não somente uma visita, né? E é verdade. Raramente os israelitas tiravam um tempo para agradecer a Deus. Gente, olha o comentário que ele faz. Por seus poderosos feitos, eles estavam ocupados demais organizando listas de pedidos e reclamações referentes às suas necessidades físicas e pessoais. Ué, e não é o que isso acontece hoje, né? Então, por exemplo, a gente tem o programa Mulheres de Intercessão, o canal, tudo e tal. Eu tenho o caderno, né, de orações e tudo mais. As pessoas fazem os pedidos de orações, eu estou sempre orando. Tá tudo bem, não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você ocupa mais o teu tempo para pedir do que para agradecer, tá? Para buscar os benefícios que Deus pode nos oferecer, do que de fato para buscar o próprio Senhor. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero Deus, porque aonde Deus habita não há trevas, e aí eu vou ter que abrir mão das minhas trevinhas, né? Entendeu? Mas tudo o que viu ou experimentou Moisés, né, indicava que havia ainda mais esperando por ele, além da nuvem. Moisés esperava por mais do que uma visitação. Sua alma queria a permanência do Senhor, porque aonde habita o Senhor não tem problema. Não vai ter problema. Ah, não, vai ter aflição, porque a gente está no mundo de aflições. Sim, sim. Mas a gente olha para essas aflições com um outro olhar, tá? Em Êxodo 33:20, Deus explica para ele: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Tá? Essa afirmação parecia que ia encerrar, né, ali. Se você escuta isso de Deus, o que você pensa? Tá, então se Deus falasse isso pra você, olha, nenhum homem pode ver minha face, nenhum homem verá.
Ele falou: porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que você ia pensar se Deus falasse isso para você? Né? A grande maioria de nós é, tá, entendi. Eu vou morrer então se eu ver a tua face? Né? Então, a, tudo poderia acabar por ali, né? Mas Moisés sentiu que deveria, né, haver alguma maneira, mas deve ter algum jeito. A mentalidade dele era totalmente diferente. Não adianta. Aquilo que é para você fazer, ninguém vai fazer, é você mesmo. E ali era com Moisés mesmo. E aí o Senhor disse a ele: olhe, você não pode ver a minha face, mas há um lugar junto a mim onde você pode me ver à distância, depois que eu passar por você. Uai, então tinha, tá lá em Êxodo 33, 21, do 21 ao 23. Então tinha. E aí Moisés, então dá para ver. Não, Deus não estava enganando Moisés, mas Deus estava avisando Moisés, olha, é arriscado. É arriscado. Em Moisés havia uma fome em seu ser, né? O Tom escreve assim, para ser satisfeita. Essa fome impulsionava ele a arriscar a própria vida na presença de Deus. Tal fome atravessaria longos 1500 anos, a gente vai chegar lá, e perpassaria a própria morte para ser satisfeita. Gente, essa fome de Moisés foi satisfeita. E aí vocês vão entender. Eu vou ler aqui na íntegra o que o Tommy escreveu, tá? Para fazer ainda mais sentido para você. O Senhor disse a Moisés para apresentar-se a ele sobre a pedra na manhã seguinte, e ele o esconderia na fenda da pedra enquanto estivesse passando com a sua glória. Um procedimento interessante, Deus disse: antes que eu passe, vou cobri-lo com a minha mão. Depois que eu houver passado, retirarei a minha mão para que você olhe em minha direção. Então você me verá pelas costas enquanto desapareço à distância. Ai, que coisa, né? Já pensou? Deus falando isso com você. Olha que coisa linda. Êxodo 33, o 22 e o 23. Então, embora essa aparição, né, de Deus para Moisés foi tão rápida, né, como um clarão de um raio, como ele cita aqui, causou um impacto tão grande em Moisés que ele foi capaz de ditar para as gerações futuras, posteriores, né, as costas ou a história de Deus no livro de Gênesis. Que coisa linda, né? Ali onde foi citada a criação. Faz sentido? É um negócio, né, que explode a nossa cabeça, tá? Então aí ele já começa a entrar num outro assunto. O problema é que você ainda está vivo, né? Lembra que ele mencionou sobre o morto ambulante? É um defunto ambulante, né? E lá no começo, nas primeiras lives, se você não assistiu, depois vai lá e assiste. Lá nas primeiras lives, ele falou, né? Ele usou o exemplo do prisioneiro que é condenado à morte, e aí o soldado grita no corredor, né? Defunto ambulante! Quer dizer, para as pessoas, né, que estavam ali, né, os prisioneiros, né? Geralmente tem filmes que mostram, né, como é que era feito, né? Não sei como é que é ainda em países que tem essa lei, mas enfim, ele tem que gritar para anunciar, né, que está chegando o momento, né? E aí o Tommy usa essa referência, né, do defunto ambulante, que a gente tem que ser um defunto ambulante. Aí você vai entender, né, por que eu mencionei isso. Então o problema é que a gente ainda está vivo, né? Se você está tão faminto de Deus a ponto de buscá-lo, ele vai fazer por você o que não fará por mais ninguém.
E é verdade, né? Tá aí meu esposo com as experiências que ele já teve de ser arrebatado aos céus, né? 3 vezes, né? Experiências de ver a presença de Deus. A Antônia deve ter seus depoimentos também, a Marisete deve ter seus depoimentos, e você que está assistindo aí, que vai assistir, né? Se quiser compartilhar, compartilhe, tá? Porque edifica a fé, né? Isso não aconteceu só com Moisés, tá? É óbvio que como foi com Moisés, tudo bem? A gente entende que realmente é porque Moisés foi um precursor, tinha uma função, né? Moisés ser, enfim, escolhido, enfim. Mas Deus tem isso para todos aqueles que são verdadeiros caçadores de Deus e famintos por Deus, né? Ele vai fazer por nós o que ele não faria por mais ninguém, entendeu? Porque cada um de nós é especial. Para encontrar o desfecho da fome que começou na vida de Moisés no livro de Êxodo, a gente vai ter que saltar 1500 anos adiante. Ai, meu Deus. Agora, talvez já esteja fazendo um pouquinho de sentido para você. A gente vai chegar na segunda passagem bíblica aqui, importante desse último capítulo, lá em Lucas 9, do versículo 28 ao 34, né? Porque aí ele entra naquele assunto que muitos pregadores já falaram. Quase todos os discípulos caem no sono durante reuniões de oração. Quantas vezes, né? Você e eu já demos umas pescadinhas, né? Num momento de oração. Isso é ser humano, tá? Não adianta falar, eu nunca dormi num momento importante. Gente, os discípulos tinham Jesus ali. Eles cochilaram, eles dormiram. Entendeu? A gente não é Superman, Mulher Maravilha. Entendeu? Então, é muito comum, acontece, tá? E ali em Lucas 9, fala assim, no versículo 28 ao 34. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele. Quem? Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Meu Deus, estavam arrebatados, muito cansados. Mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Imagina, gente, você tá ali, você tá cochilando, não, deve estar sonhando. O que é isso? O que está acontecendo? Ao se retirarem, estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Glória a Deus. Gente, vocês me perdoem esse barulho, né? Mas eu não vou cortar a live aqui, tá bom? Pra gente poder encerrar, que eu já tô encerrando, tá? E aí, o Tommy, ele faz um comentário, né? Você percebeu que somente depois que os discípulos dormiram é que Deus abriu o manto que cobria a sua glória em Jesus Cristo, sua própria glória em Jesus Cristo, tá? Só depois que eles dormiram. Hoje chamamos aquele monte de Monte da Transfiguração, né? Pois a Bíblia diz que as vestes do Senhor resplandeceram de brancura. O termo grego original para resplandecer, que aí ele colocou em letras grandes, né? Exastrapto, né? É um termo grego.
Significa reluzir como um raio, brilhar, estar radiante. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava sozinho e sua glória estava sendo revelada. Meu Deus. Banhando a terra com sua luz. Amém? A luz da glória de Deus que existe desde sempre. Que coisa linda. A paz do Senhor, Zilda Malaquias, que Deus abençoe. Tá dando para entender o que ele estava comentando aqui, que Deus falou com ele, né, a respeito dessa passagem? Que coisa linda, né? E aí chega um momento que Deus praticamente nos diz o que o Tom escreveu aqui, né? Já é hora de me ver, né? Se referindo à questão de Moisés. Naquele momento era como se Deus tivesse ordenado tudo bem. Tudo bem, Miguel, Gabriel, os dois arcanjos, né? Busquem lá Moisés. Já é hora dele ver a minha glória. Aleluia! 1500 anos depois, naquele dia, 1500 anos após a sua morte, tendo a sua oração ecoando aos ouvidos do Senhor através dos séculos, Moisés, o morto ambulante, viu a revelação da glória de Deus. Glória a Deus. Olha, 1500 anos, hein? Ele fala, é preciso que você compreenda que mesmo após a sua morte, suas orações permanecem vivas. Entendeu? É por isso. Tá? 1500 anos. Todo o clamor de Moisés. Ele foi recompensado. Aleluia. E ainda ficou registrado. Foi de propósito, com propósito. Aleluia. Olha como Deus faz. Quando as orações do povo de Deus se unirem e finalmente, com uma intensidade cada vez maior, ressoarem nos ouvidos de Deus, então o Senhor não vai mais esperar. Ele não vai desprezar as orações dos quebrantados e contritos que buscam sua face. Vem o dia em que o Senhor, do seu alto e elevado trono, dirá: está na hora. Glória a Deus. E aí ele escreve: queremos que o Pai se manifeste, mesmo que para isso tenhamos que morrer através do arrependimento, do quebrantamento. Gente, ontem eu estava estudando melhor, né, o capítulo 10 para trazer para vocês hoje ao vivo, né? E como eu senti a presença de Deus por conta do arrependimento e quebrantamento. É algo que dói. Sentir a presença de Deus não é fácil. Por isso que desde o começo dessas lives, as pessoas, muitos buscaram, eu quero, né, eu quero sentir a presença de Deus. Gente, sentir a presença de Deus a princípio, é algo doloroso, te traz um refrigério de cura e libertação. Mas toda vez que a gente busca a presença de Deus, dói, porque existem ainda questões que precisam ser resolvidas em você, em mim, em todos nós. Por isso que, assim, existe o termo do crente santarrão. Eu já ouvi crente, quer dizer, que eu não chamo nem de crente, né? Mas essa pessoa se considera crente, dizer assim para mim: eu nunca pequei. Dela falar: eu nunca pequei, eu nunca me desviei, eu nunca pequei. Gente, não existe uma vida, uma alma nessa terra que nunca pecou. E aí eu contestei, eu falei assim: como assim? Eu não tô entendendo. Eu nunca pequei. E não admito que venham dizer que eu já pequei, porque eu nunca pequei, gente. Essa pessoa dificilmente nunca sentiu a presença de Deus. E dificilmente ela vai sentir, porque a não ser que, olha, o Espírito Santo ainda trabalha no coração dessa pessoa até hoje, entende? E assim, é muito doloroso
você achar que sentir a presença de Deus não vai te quebrantar, não vai te fazer sentir, meu Deus, a pior pessoa desse mundo. Porque é assim que a gente se sente. A gente se sente, meu Deus, eu sou muito ruim, eu sou muito mal, eu preciso de cura, eu preciso de transformação. Quer dizer, a fome da presença de Deus, ela é proporcional à fome de transformação. Anota isso. A fome da presença de Deus, ela é proporcional à fome da transformação, tá? Então, algumas vezes nós paramos cedo demais, acabamos desistindo. O Tom me fala, alguns de nós nos empolgamos com revelações momentâneas da parte de Deus, quando na verdade Ele quer que nós nos esforcemos na busca dos seus mistérios. Ele adora honrar orações de caçadores persistentes como Moisés. Mas ele não vai permitir que a gente construa tendas para breves revelações da sua glória, principalmente se a gente não tiver com as nossas orações no altar do quebrantamento. Ele não vai permitir. Não prevalece. Não prevalece. E aí lá em Mateus 16, tá? Versículo 24, na parte B, né, no segundo pedacinho dele, e até o versículo 26, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É sobre isso, né? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Né? Então, o Tommy aqui, ele comenta, né? Eu tenho tentado explicar o inexplicável, mas tudo que sei é que quanto mais morro, mais Deus se aproxima. Aleluia. E a gente já está encerrando, hein? E aí ele usa o exemplo de Paulo, como Paulo chegou a um relacionamento tão íntimo com o Pai. Ele teve um encontro, né, com Jesus na estrada de Damasco, né? Teve um encontro, esse encontro, né? Como que ele conseguiu? Gente, ele era um perseguidor, né, de cristãos. Mas você se lembra o que ele falou lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 31? Paulo disse, diariamente eu morro. Gente, é diariamente. Lembra do crente santarrão que eu falei agora há pouco? Né? Ai, eu sou santo, nunca pequei. Paulo, o apóstolo, falava, eu morro todo dia. Quer dizer, que é isso que tava, que era isso que estava morrendo todo dia? Pecado. Todos os dias ele precisava morrer. Né? Nós precisamos morrer todos os dias. Queremos o avivamento em nossas cidades, mas não queremos que ninguém nos diga que ele só virá quando houver fome, quando intercessores forem movidos a um arrependimento vicário, por pecados que nunca cometeram, em favor de pessoas que nunca conheceram. Aí ele mostra a passagem de Romanos 9, versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Que forte isso, né? Tá entendendo? Por isso que Paulo tinha essa relação íntima com Deus. Porque ele se posicionava, ele morria todos os dias ele se rasgava, se entregava, ele se posicionava, ele se colocava como verdadeiro apóstolo naquele tempo.
pagando preço, tá? Amando os seus irmãos. Se arrependendo e pedindo perdão pelos pecados dos outros. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu? E isso Jesus ensinou para nós na cruz. Faz sentido tudo isso? Pode ser que você esteja se poupando da morte. Pense nisso. Quanto mais você morrer, mais o Senhor vai se aproximar. Enquanto a carne morre diante da glória de Deus, o Tom escreveu aqui, já na página 116, tudo que provém do Espírito vive eternamente. Uma parte de seu ser viverá eternamente, mas algo em sua carne tem que morrer. O que envolve a carne? Pecado. E a carne, então, afasta a glória de Deus. Esqueça as opiniões e expectativas dos que estão em seu redor. Coloque de lado o protocolo religioso. Não pense você que a presença de Deus e a glória de Deus estão atreladas ao culto, à liturgia. Ontem eu estava conversando com amigas, irmãs da igreja, e a gente estava falando sobre isso, sobre liturgia, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm, né, de sentir a presença de Deus em determinados lugares, porque não tem aquela liturgia que elas estavam acostumadas. E aí, por exemplo, né, liturgia, Assembleia de Deus, hinos da harpa, palavra oficial, e aí tem um roteiro. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, certo? Por quê? Próprio Paulo fala sobre ordem e decência no culto. Precisa ter uma liturgia, certo? Bola de neve, tem lá os hinos, os louvores, tem a palavra oficial, tem a oração inicial, a palavra oficial, os louvores, a adoração, certo? Aí vem as mensagens, aí vem a palavra, é uma liturgia. Não é hino da harpa, são outros louvores, mas você entende, né? A diferença. Tá. Tem gente que não sente a presença de Deus num lugar ou no outro lugar por causa da liturgia. Deus, ele não está preocupado com isso. Não é isso que chama Deus. Deus está lá, mas não está lá, não. Por isso que na própria palavra diz, a gente não deve falar assim, Deus está aqui, Deus está ali, não. Por quê? Ele não está atrelado a protocolos religiosos, tá? Ele está atrelado ao tamanho da nossa fome de Deus. E o tamanho da nossa fome de Deus é proporcional, é cíclico, né? Um depende do outro. Está de acordo com a fome de transformação. E quem tem fome de transformação está com o coração aberto para ser transformado, para se arrepender. Para se arrepender e fazer tudo de novo. Tudo de novo. Né? Então, enfim. A gente pode continuar buscando suas bênçãos e nos divertindo com seus brinquedos ou simplesmente dizer, não, pai, não queremos mais bênçãos, queremos o Senhor. O que você quer? Tá? Você vai permitir que ele se aproxime de você? Lembre-se. 1 Coríntios 15:31. Diariamente eu morro. Entendeu? Mas você quer. Né? A equação do avivamento ainda é a mesma. Ele escreveu assim. Tá lá calma aí que eu vou ler aqui. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, morrer no altar do arrependimento, orar e me buscar, quer dizer, a sua face e não um avivamento passageiro ou uma visitação momentânea, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Que essa frase, Pai, é a tua face que nós buscamos.
seja constante na nossa mente e no nosso coração. Quanto mais a gente proporcionar um ambiente confortável para Deus, e este ambiente é no ambiente do arrependimento e do quebrantamento, e incômodo para o homem, tá? Através do culto do arrependimento, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai sentir a glória de Deus. Os israelitas literalmente se isolaram e ficaram ilhados da íntima presença de Deus. Literalmente, né? A maior representação disso, ele não menciona aqui, mas isso é Deus me falando agora. A maior representação disso foram aqueles 40 anos no deserto. O orgulho, tá? É o orgulho, né? O desejo da carne, quer dizer, a idolatria, tudo aquilo estava o quê? Literalmente ilhando eles. E eles andaram em círculo por 40 anos. Porque eles tinham medo de morrer. Medo de morrer. Tá? Deus não quer que a gente se aparte da sua glória. Nós precisamos sentir a glória dele para vivermos na eternidade, no futuro. Né? Ele não quer que a gente se aparte da glória dele para ficar criando monumentos que abriguem a revelação momentânea que não nos custou nada. Sabe aquela festividade? Gente, vai ter uma festividade, vai ter uma comemoração, vai ter uma celebração. Glória a Deus, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só que sempre precisa de um período de oração, de quebrantamento, um período que de fato, olha, Senhor, nós vamos comemorar e celebrar a vida, mas nós queremos o Senhor na festa. E aonde o Senhor habita não há trevas. Então, Pai, me perdoa, perdoa os meus pecados. Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me mostra, porque é Ele quem traz a consciência, o pecado, o juízo. Me mostra o que eu estou fazendo que está errado, o que eu preciso me corrigir. Eu preciso desse período. E, na verdade, ele é constante. Não deve ser só num momento de festividade. Não. E aí, trocentas pessoas vão para essas festividades, entendeu? Sem ter se purificado, sem ter se preparado, querendo ver a glória de Deus. É disso que ele está falando. Quer dizer, construindo monumentos que abriguem a revelação momentânea, porque ele vai ver uma coisa muito... Ele não vai sentir de fato. Não custou nada para ele. Nada. Né? É desta forma que a glória de Deus vai encher a terra. Como? Aonde houver arrependimento. Há de começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Não tem? Algum lugar. Alguém tem que começar. As nascentes da carne precisam ser extintas e as janelas dos céus abertas para que a glória comece a fluir como um rio e cubra a terra. Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva, lá em João 7,38. Então, se a glória de Deus vai encher a terra, nós temos que nos render totalmente a Ele. Né? A diferença entre unção e a glória é a diferença entre as mãos de Deus e a face. Então, a unção, tá, é aquilo que as mãos de Deus fazem por nós. A glória é, de fato, a face dele. Olho no olho. Meu Deus. Não temos estrutura. Entende? O Senhor vai nos decepcionar. O Senhor não vai nos decepcionar. Ele jamais, ele vai permitir que o capturemos. Então, ele não vai nos decepcionar. Ele vai sim permitir que a gente chegue até ele. Olha o que ele fez com Moisés, 1500 anos depois. Aí você vai falar assim, ai, Angelita, 1500 anos? Eu estou buscando a face do Senhor todos os dias. Continue. Não é para parar, não. Entendeu?
Assim como um pai permite que o filho sorridente e amoroso o capture quando ele brinca com ele, né? Já viu o pai brincando com o filho de pega-pega? Aí a gente, né, tá brincando com o filho e aí, deixa ele pegar. Não é assim? É assim, é essa comparação que ele está usando. É exatamente assim que Deus faz, né? E o Pai Celestial ele vai permitir que seus filhos o apanhem. Na verdade, justamente quando você estiver cansado, tá? Ele se voltará para te pegar. Aleluia. Os caçadores de Deus sabem disso intuitivamente. Eles querem caçar o que ninguém consegue capturar, sabendo que aquele que é impossível de ser capturado pode capturá-los. De fato, o famoso caçador de Deus escreveu assim. Quem é um famoso? Tem um famoso caçador de Deus que escreveu em Filipenses 3,12. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Se Paulo conseguiu, você e eu também podemos. E vamos nos juntar como verdadeiros caçadores de Deus. E ele encerra assim: a temporada de caçada está aberta. Amém? Que Deus te abençoe muito, mas muito. E que nessa temporada você possa conquistar aquilo que você tem caçado de verdade. Aí você fala, eu preciso ver se eu estou caçando mesmo a Deus. Pois é. Que de fato você possa alcançar esta glória de Deus. Que de fato o Espírito Santo de Deus te ajude a quebrantar o teu coração e se arrepender de tudo aquilo que te trouxe dor. Amém? Esse é o verdadeiro sacrifício que Deus espera. Que a gente sacrifique os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Amém? Quero orar para a gente encerrar e agradecer ao Senhor por essa jornada incrível que tivemos aqui. Amém? Papai querido, soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por toda essa jornada. Que incrível, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença, que nós sabemos que tem mais e nós queremos mais. Nós queremos mais de ti, como diz o hino, mais de ti e menos de mim. Senhor, eu te peço que nesta manhã o Senhor continue falando com os teus filhos, com as tuas filhas, através, Senhor, de tudo que nós conversamos aqui. Eu creio, Senhor, que há poder no teu santo nome, e em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um a cura, a saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, para a glória do teu santo nome. Pai, como foi maravilhoso percorrer essa jornada, conhecendo mais desse livro, conhecendo mais da tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe esta semana, para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. E nós vamos continuar com outras jornadas, mas sempre buscando e caçando, né, a Deus, caçando a sua glória. Amém? A sua presença. Amém? Fica ligadinha aí na nossa programação, que em breve traremos mais novidades. Um beijo para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.